Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Em aprovação, as atas números 4.120, de 14 de junho de 2021, 4.121, de 15 de junho de 2021, 4.122, de 21 de junho de 2021 e 4.123, de 22 de junho de 2001. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da secretaria. Ofício número 1459/2021. Conselho Federal de Enfermagem. Brasília, 9 de julho de 2021. A Sua Excelência, o senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, referimos-nos ao ofício circular número 05 de 2021, que encaminha ao Conselho Federal de Enfermagem ata de audiência sobre apoio ao projeto de lei número 2564/2020, que visa a instituição do piso salarial da categoria, proposta pela Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Servimos-nos do presente expediente para agradecer o apoio prestado, aproveitando o ensejo para renovarmos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Betânia dos Santos, presidente. Ofício número 86/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 13 de julho de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Resposta ao pedido de informação número 24/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 285/2021, que trata do pedido de informação número 24/2021, da iniciativa do vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Baumgarten, segue o retorno em anexo, fornecido pela Assessoria de Imprensa. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Ofício número 87/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 13 de julho de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Resposta ao pedido de informação número 25/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 288/2021, que trata do pedido de informação número 25/2021, de iniciativa do vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Baumgarten, segue o retorno em anexo, fornecido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Ofício número 88/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 13 de julho de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Resposta ao pedido de informação número 27/2021. Senhor presidente,
Honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 294/2021, que trata do pedido de informação número 27/2021, de iniciativa do vereador da bancada do PDT. Segue o retorno em anexo fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Senhor presidente, era isso. Bom trabalho. Obrigado, Felipe Maioli, primeiro secretário, e queremos, antes da nossa ordem do dia, cumprimentar Leandro Adamati, TV Serra, cumprimentar o José Mário Belaver, nosso sempre vereador, hoje fazendo um trabalho extremamente importante junto ao Executivo Municipal. Sentimos a sua falta aqui, mas sabemos da sua importância e da sua dedicação na função a qual o senhor desempenha no Executivo. Cumprimentar também ao Paulo Teles, a todos os assessores e assessoras que estão aqui. Cumprimentar as nossas vereadoras, doutora Clarice e doutora Eleonora, bem como os nossos vereadores, e constamos também a não presença até o momento do vereador doutor Tiago Brunet. Seguimos com a nossa ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei número 24/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir o imóvel que especifica e dá outras providências. Pareceres: Constituição e Justiça favorável, Obras, Serviços Públicos e Trânsito favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora líder do governo, doutora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, a imprensa, as pessoas que estão aqui nos prestigiando e também aqueles que estão nas suas residências, e também aos nossos servidores da casa. Esse projeto, primeiro quero pedir de urgência, né? Este projeto de lei número 24, que entrou no dia 7 de junho de 2021, ele tem o propósito de autorizar o Poder Executivo Municipal a adquirir o imóvel. Esse imóvel é uma fração de terras rurais de parte dos lotes 104 e 106 da linha Palmeiro, primeiro distrito desse município de Farroupilha, com uma área de 11 mil metros quadrados, tudo conforme já a matrícula aqui anexo no projeto. A área a ser adquirida destina-se à implantação de equipamentos urbanos e comunitários ou a espaços livres de uso público. Aqui, esse projeto merece algumas considerações para que possamos realmente depois ir aprová-lo. Então, conforme o dispositivo do artigo 22 da Lei Municipal número 4.191 de 2015, nos casos de parcelamento do solo, nas formas de loteamento, desmembramento e condomínios por lotes, deverá ser reservada área para uso público não viário, correspondente ao mínimo de 15% da área útil parcelável, a qual deverá ser doada ao município sem qualquer ônus para isto. Então, o mencionado dispositivo prevê a opção de converter o valor da área pública em moeda corrente nacional, com sempre a anuência do município, devendo ser o mesmo, esse valor, destinado à aquisição de outras áreas para implementação de equipamentos comunitários.
Em 2021, em março agora, tá, tivemos um decreto municipal que regulamentou esse artigo 22 da Lei Municipal de 2015, que estabeleceu procedimentos para os casos de destinação de áreas públicas fora do empreendimento ou conversão em moeda corrente nacional, desde que mantida sempre a anuência do município e também a equivalência dos valores monetários com as áreas inseridas no empreendimento. E sempre tem que ter interesse público. Importante aqui que quando se trata de condomínio por lotes, a área pública obrigatoriamente deverá ser externa a este condomínio, que é o caso desse projeto. Então, solicitou através, né, do projeto administrativo a anuência do município para a conversão da área pública do condomínio de lotes Caminhos de Pedra em moeda corrente nacional para posterior aquisição da área. Foi uma opção, então, de estar em moeda corrente e não dar uma outra área correspondente aos 15% que é do município. Então, o que está previsto no decreto de 2021, de março, dia 26, através do termo de anuência pela Secretaria Municipal de Planejamento, foi ouvida a Comissão Técnica Permanente Multidisciplinar, a CTPM, da avaliação da área pelo Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento, do parecer da Procuradoria-Geral e do termo de compromisso de venda da área, e documentos esses que estão anexos aqui no projeto. Então, foram tomadas todas as providências que deveriam ser tomadas para a questão de transparência nessa questão dos 15% da área que é de direito. E também o valor, tá, foi acrescido de 5% referente à despesa administrativa de registro, já estou no fim. Foi efetuado uma parcela única, foi depositado em conta específica do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial Integrado, o FMDTI, tá? Que é vinculado à Secretaria Municipal do Planejamento e que vai ser utilizado, então, para uma aquisição de outra área. Bom, sobre o aspecto financeiro, é bom ressaltar, tá, que a transação está sendo realizada... Seu espaço de liderança. Obrigado, presidente. Essa transação toda está sendo realizada de acordo com os parâmetros aferidos no mercado imobiliário local. Foi feita a avaliação, o que confere transparência e lisura na presente iniciativa. Então, acho que passou em todas as comissões pareceres favoráveis. Está aqui, então, descrito como na justificativa toda a questão. E acho que nós estamos prontos para a votação. Que coloquem em votação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Doutora Clarice Baú. Uma questão de ordem, vereador Roque Cervellini. Depois eu pretendo me manifestar sobre o projeto, mas eu queria que viesse os documentos que a vereadora Clarice comentou sobre as avaliações, porque eu não tenho no projeto. Então, se a casa pudesse fornecer as avaliações que devem estar acostado do projeto, porque eu não tenho, só tenho uma avaliação da área que a prefeitura comprou e não das que ela vendeu. Então, se a gente tiver essas avaliações para depois poder discorrer sobre elas. Obrigado. A palavra está com a vereadora doutora Clarice. Essas avaliações que tu solicita foram supridas pela questão avaliação técnica, tá, da prefeitura e também pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Planejamento. Oi? Eu não tenho elas. Tem uma avaliação do Claudiomar, só única. Só do funcionário da prefeitura. E só da compra, irmão. Só da compra. Mas tudo bem, se não tem, se é isso, está tranquilo. É isso aqui, tá? É o que temos aqui. Acho que já supre e está no valor de mercado, então. Ok, obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, vereadores, vereadoras.
a imprensa, a Damate, a Rádio Mídia, que é representado pelo Zé Teodoro, os servidores da casa, o meu amigo Zé Mário. Zé Mário, eu tenho ouvido elogios no interior da sua pessoa. Um grande vereador, já foi um grande secretário lá no passado e continua para mim sendo uma pessoa aí que eu considero. Senhor presidente, eu votarei pela não viabilidade do projeto de lei pelos motivos a seguir, expostos, tá? Tendo em vista que o Poder Executivo apresentou tão somente uma avaliação do imóvel e diante da ausência no corpo do projeto de lei de alguns documentos relevantes, tais como o laudo de avaliação da terra e a ausência de declaração do chefe do Executivo acerca do interesse público na alienação do imóvel, assim como a cedência de poderes dada pela mesma Secretaria de Planejamento para a execução da transação imobiliária. E a avaliação sendo feita por um servidor da mesma pasta em questão. Cabe ressaltar ainda que o decreto número 6.980, de 26 de março de 2021, não cumpriu o papel que o documento requer. Ao invés de regulamentar a lei, acabou por incluir redação incompatível com aquela de origem. Contudo, por se tratar de um bem público e necessidade de mais robustez e suporte técnico para assuntos, encaminha-se um pedido por mais 2 avaliações do mesmo imóvel. Portanto, enquanto não houver retorno, opino pela não tramitação do referido projeto de lei. Quero dizer aqui que, como presidente da Comissão de Obras, então estarei votando contra, pedir esse parecer. E também quero aqui ressaltar que nós não temos avaliações e como surgiu esse valor de R$1 milhão da referida, no caso, da avaliação da origem do valor da venda na área do condomínio. O valor pago por esta área, esse R$1 milhão, ele surgiu... Quem fez a avaliação que vale R$1 milhão lá dentro do condomínio? Eu sei que depois de pronto valerá muito mais, valerá de repente por esta mesma área, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões poderá valer. Então acho que está faltando esse documento que para mim é fundamental para tramitar esse projeto na casa. Também quero dizer que por situações parecidas, nós tivemos aí recentemente um prefeito impeachmentado, que a gente sabe que poderia ter ele mesmo reparado através de multas ou outras questões, mas aqui nessa casa decidiu por impeachmentá-lo na situação que nós todos soubemos aí na última gestão que passou pela nossa cidade de Farroupilha. Soubemos sim que talvez ali também pode ser uma causa mais política do que jurídica, mas foi a tramitação que aconteceu e aqui eu vejo que é um caso muito próximo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito parecido. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. E eu queria destacar aqui também a chegada e a permanência aqui do vereador Dr. Tiago Brunet. A palavra está à disposição do vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, as pessoas que nos assistem de suas casas, a imprensa. Eu fiz no dia 22 de junho um comentário aqui solicitando, estou com a ata aqui, solicitando a líder do governo que trouxesse a esta casa as avaliações
da área de terra que a Prefeitura, na ocasião, fez a permuta de imóvel por pecúnia, por dinheiro. Por quê? Para você saber se aquele valor que foi depositado nos cofres da Prefeitura é um valor que condiz com o avaliado do imóvel. E como é que você chega a um valor do imóvel? Fazendo avaliações. Quem faz avaliações? Corretores de imóveis. Não é pegar no site de uma imobiliária uma oferta ou uma disponibilização de um valor e usar isso como um parâmetro legal para fazer uma negociação pública, que foi isso que aconteceu. Então, nós temos uma avaliação de um setor da Prefeitura qualificadíssimo, técnico, conheço, eficiente, que avalia uma área que a Prefeitura irá adquirir. Mas e a área que a Prefeitura trocou por dinheiro? Quem avaliou se aquela área valia aquilo ou, quem sabe, mais? Isso não tem avaliação. E não tendo avaliação, e sendo o pedido feito lá em 22 de junho, me causa estranheza que não vieram as avaliações. Causa estranheza que não vieram as avaliações. Porque uma avaliação de uma área de terra, para nós que somos leigos nesse assunto, é uma coisa um pouco difícil. Mas para um corretor de imóveis, é uma ida lá. Ele olhar pelo sistema que eles têm ali e avalia e atesta o valor e está ok, está resolvido. Mas não vieram essas avaliações. Eu fico um pouco preocupado com isso, porque, ao meu ver, me parece algo muito simples de ser feito, e não foi feito. Então, eu vou votar contrário à aprovação desse projeto. Talvez o voto contrário não vai fazer diferença nenhuma quanto à aprovação do projeto. Mas eu gostaria de ler aqui e fundamentar o meu voto pelo seguinte, primeiro, o decreto que regulamentou a lei que trata do parcelamento do solo urbano deveria ter sido feito através de uma lei, essa regulamentação, considerando que o decreto não poderia fixar regras que seriam prerrogativas de processo legislativo, onde as condições para a realização desta forma de parcelamento. Segundo, entendo que as avaliações, ou que as avaliações da área a ser parcelada deveriam obedecer a critérios estabelecidos em lei e não em decreto, pois desta forma parece que quer e foge ao espírito da lei do parcelamento. Habitualmente, quando se tem um loteamento, o loteador, ao transferir os 15% estabelecidos na lei do parcelamento, importante esse item, o faz de uma área com toda a infraestrutura já implantada, cujo valor diverge de uma área ainda sem qualquer urbanização, que é o caso. Para qualquer alienação de bem imóvel público, é indispensável que a legislação autorize, no caso, esta casa aqui. O interesse público deve ser preservado. Entendemos que, na forma do decreto, o interesse público fica à mercê do empreendedor. Entendo, por fim, temerária a aprovação do presente projeto, porque esses valores depositados em favor do município não possuem autorização do recebimento, nem de lei geral, no caso, a lei do parcelamento do solo, que seria a lei geral, nem tampouco a lei específica. Portanto, finalmente, eu quero lembrar que o imóvel, não concluindo, senhor presidente, que o imóvel que se pretende adquirir tem interesse público relativo, tanto para a comunidade de São Marcos quanto para o município de Farroupilha. Dessa forma, o meu voto será contrário por essas razões e sugiro que se analise essa questão com profundidade, mesmo que seja aprovado nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Roque Cervellini.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Juliano Luiz Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, saudar todo o nosso público aqui presente, saudar a imprensa, o Zé, o Adamati, enfim. Bom, eu andei estudando bastante sobre isso, andei conversando com pessoas, com outros advogados, para tentar buscar esclarecimento e entender. E eu chego no dia da votação com mais interrogações do que pontos finais com convicção. Algumas delas, né? Primeiro, por que não poderia ter vindo mais 2 avaliações? Nada tira a competência e a capacidade do Pegoraro, mas eu acredito que dá mais lisura nesse processo. Acho que transparece muito mais, né? E até a própria casa poderia ter solicitado um valor muito aquém do orçamentário, que não faria diferença, que não teria nenhum impacto diretamente nisso. Quanto à questão também, pensando, pesquisando, olhando e conversando, a questão, por que aquele valor proporcional referente aos 15% é esse valor? Será que não valeria mais? Será que também não caberia mais uma avaliação? Talvez o município não saiu perdendo? Interrogação. Né? E propriamente dito, na parte legal, na parte pelo que eu andei conversando, lendo, estudando, quem que tem que dar fé pública teria que ser o prefeito. E ali no documento, quem dá fé pública é a própria secretária. E nesse caso, acredito eu, que deveria ter sido ele. Então, é contraditório. Eu acho que nesses projetos, e eu sei que virão outros, acho que quanto mais documentos, subsídios, né, presidente Tadeu, para nos deixar convictos, confiantes e com embasamento claro para nos ajudar quanto a isso. E também a questão que eu gostaria de saber qual a finalidade da compra do local. Né? Porque, beleza, aprovado o projeto hoje, amanhã vai lá para o prefeito sanciona, a população vai parar na rua e vai dizer, oh, legal, vocês aprovaram um projeto da compra de um terreno. Onde que é? Ah, é indo para lá, Caminhos de Pedra. Vai ser feito o que com esse terreno? Não sei. Então, para mim é muito vago, é difícil de compreender e, por esse motivo, eu vou votar contrário a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Luiz Baumgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com a doutora Clarice Baú. Se nós analisarmos a folha 241... Espaço de liderança. Obrigado, presidente. Se nós analisarmos a folha 241, ali tem um parecer técnico de reavaliação mercadológica, tá? Onde foi assinado realmente por Claudiomar Pegoraro, com o seu Cresci, tá? Totalmente técnico e habilitado para expedir esse parecer, onde o executivo entende ser o que precisa para nós avaliarmos realmente o valor. Aqui ele coloca avaliação, no item 4. Para avaliação deste imóvel, foi utilizado a Lei Municipal 4284, de 15 de dezembro de 2016. Existe uma lei, sim, tá? E depois, então, foi regulamentado pelo decreto, o qual institui a planta de zoneamento fiscal do município de Farroupilha, considerando também o método comparativo direto de dados de mercado, bem como o banco de dados próprios da municipalidade e de acordo com as normas brasileiras de avaliação de imóveis, em análise aos dados do mercado relacionados ao valor aplicado por imóveis vizinhos ou situadas em zonas economicamente equivalentes. Sugere-se, então, o valor da avaliação do imóvel em questão, R$ 924 mil, que depois teve mais 5% das despesas, tomando como referência o valor de oferta, como justa e economicamente aplicável. Existe, sim, o parecer técnico aqui de avaliação, com certeza, a ideia, né, e a sugestão do nobre colega é, na verdade, de mais 2 avaliações, mas aqui já se entende que existe o parecer técnico.
Outra questão da desnecessidade que o colega Juliano fala, de que, ou o Roque, agora não lembro direito, aqui nós temos assim, ó, que temos sim uma lei, tá, de 2015. O que nós temos que fazer, então, é ter o decreto regulamentando, que tem o decreto agora de março de 2021. Não necessitando, o decreto diz, que não necessitando uma lei específica que trate desse assunto, né, na questão da conversão da moeda corrente. E não precisa passar pelo Legislativo, pela Câmara, tendo essa aprovação. Assim, a competência da Câmara é para alienação, cessão, permuta, arrendamento ou aquisição de bens públicos. Portanto, não constando a questão de solicitar autorização para conversão em moeda corrente nacional à área pública fora do empreendimento. Então, para aquisição da área, que é competência da... Estamos daí, tem toda a explicação do projeto. Tá, mas aqui nós estamos no projeto de nós autorizarmos o depósito de que está lá. Tá? E tem uma avaliação onde diz que os 15% correspondem aos 924, mais os 5%, tem dá 1 milhão e pouco. Existe aqui, me parece que foram todos os requisitos técnicos que exige para isso contemplados. Nada mais, presidente. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Aqui a gente tem um assunto que gera discussão e eu lembro nessa casa que eu era presidente, o Tiago, né? Tiago olhou para mim, cara, assim tu me mata, né? E eu pedi para que fosse, naquele dia não fosse votado, estava em pedido de urgência e foi retirado, né? Era um projeto que fazia a troca de terrenos, que era o terreno da prefeitura, lá embaixo, onde tem a parque de máquinas, né? E, posteriormente, era para ser trocado por outro terreno. Naquela vez, o que eu fiz? Fui buscar informações, corri atrás, como fiz dessa vez. E a gente tem um bombardeio de informações. Sei lá, de repente, não tão precisa, sim, acredito eu, como o técnico da prefeitura faz. Semana passada, a gente começou a fazer uma discussão em função da legalidade que teria da prefeitura em receber esse dinheiro, que correspondia a 15% daquele loteamento fechado. E foi levado isso ao executivo e vieram para cá todas as informações de que o processo é legal. Diferente do que aconteceu com o prefeito, que um dos processos que veio para essa casa tratava-se dos terrenos que ele comprou. E aqui, naquele momento, ninguém questionou do valor dos terrenos, que eu acho que estava correto, os preços que o terreno que o prefeito Clayton pagou. O detalhe é que ele não tinha o que nós temos agora, que é a lei que dá aprovação para que seja comprado. Pois bem, gente, as pessoas estão fazendo um loteamento e estão depositaram R$ 1.200.000 de 15%, desculpa, 1.020.000, já sei do... 1.020.000 de 15%. Se eu quiser saber quanto custa aquilo lá, é só multiplicar por 6,6 o valor recebido, porque é 15%. Multiplica 1,02 por 6,66, vai dar o valor do que foi avaliado. Tá? Isso é uma lógica matemática. Isso aí chega ali em 6,5 milhões, mais ou menos. Então, o que eu fico abismado é que para fazer um empreendimento ali, o imposto que vai para a prefeitura é de mais de R$ 1 milhão. Vejam, senhores, a parte que corresponde por lei à prefeitura é mais de R$ 1 milhão. De 15% daquele terreno. Então, senhor presidente, analisando esses fatores e vendo sim que é uma localização, o terreno que vai ser então comprado com um valor menor do que esse valor que foi arrecadado em forma de imposto pela prefeitura, conforme a lei, tá? É um terreno que não tem uma planta em cima, não tem uma nascente. Não, então, assim, isso comprova que nessa região eles realmente valem uma certa quantia. Mas, gente, o cara já pagou mais de R$ 1 milhão simplesmente de imposto para fazer o loteamento dele aí.
eu fico apavorado com isso, sabe? Desculpa, pode até ser paralela essa ideia, mas eu fico apavorado com a quantidade de imposto que se paga. E é justo isso, gente. Já está justa essa quantia paga. Esse valor eu concordo, que eu não posso pensar na minha justiça e dizer que, em função da minha justiça, eu quero que seja feito de uma maneira ou outra. Mas, com todas as pesquisas, análises que eu fiz de terrenos ao redor e várias imobiliárias, e sei que sim, que o valor colocado na imobiliária, a gente sempre tem aquela parte que tu vem ali e tu negocia, mas, em função de tudo aquilo que eu vi, não tem nada de equivocado, é isso mesmo. A gente está trabalhando aqui para aprovar uma lei que venha fazer com que a cidade cresça, que loteamentos sejam implantados, que a gente tenha movimento na cidade. Esses terrenos estão numa posição muito privilegiada. Esse terreno que a prefeitura está recebendo está numa localização extremamente privilegiada também. E olha só, do nada, para a pessoa instalar lá, está recebendo 1,1 hectare num lugar extremamente valorizado. Eu vejo sim, sei sim da preocupação dos senhores aqui, mas em função do que espaço de líder de bancada... Espaço de líder de bancada... Então vejo assim que aquela vez também em que eu estava na dita situação daquela época, que hoje não é teoricamente o mesmo lado, fiz todas as pesquisas, análises, vim aqui defendi o projeto porque eu achei que estava certo conforme o que tinha avaliado o corpo técnico do Executivo. E continuo acreditando que está da mesma forma. Senhor presidente, espaço, uma parte aí para o vereador Roque que pediu. Surgiu uma dúvida aqui, vereador. Ela usou de governo, de bancada, está usando o líder de bancada. Não. Então o tempo terminou agora, né? Obrigado, Sim. senhor presidente. Acabou 5 minutos agora, né? Sim. Obrigado, seu senhor presidente. tempo terminou em 5 minutos. Não fiz que o senhor pode usar o líder de bancada, Obrigado. que não foi usado. Oi? Questão de ordem. Eu utilizei, sim, desculpa equivocadamente, mas os meus 5 minutos acabaram agora, né? Sim. Então eu abro mão agora do meu espaço, então, de líder de bancada, para tentar evitar que tenha um erro aí. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Mas a vereadora Clarice, os senhores poderão confirmar depois, ela solicitou apenas o espaço de líder de governo, não líder de bancada. Correto? Sim. O espaço dela de 5 minutos. Acho que há equívoco, porém, não foi usado o espaço de líder de bancada, o qual o vereador líder de bancada, Sandro Trevisan, abriu mão. Ok. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores, para contribuir na discussão desse projeto, o que traz aqui também, no ponto de vista de trazer uma atenção ao nosso voto nessa noite, é que a nossa lei orgânica municipal é muito clara quando ela versa sobre a questão do que é competência exclusiva da Câmara de Vereadores. Aliás, esse mesmo ato foi um grande debate alguns meses atrás, no momento em que estavam nessa casa um processo de impeachment, e que se versava não sobre se o terreno foi comprado lá para fazer o hospital, possível hospital, se estava fora do preço, se estava fora da avaliação. A discussão que deu guarida jurídica à entrada nele nessa casa era única e simples. Não teve aprovação legislativa. Fez a compra sem ter aprovação legislativa. Então, mesmo tendo um decreto municipal colocado aqui pela líder do governo,
deixa uma dúvida tremenda, gente, para todos nós vereadores, em aprovar um projeto de lei, né, que não teve, para a entrada desse recurso no município, aprovação legislativa. Porque a lei orgânica, inclusive, ela é bem clara, né? Aqui não vamos discutir o mérito do projeto. Eu estou tentando alertar meus colegas vereadores pelo rito do processo, né, que se é defasado a nossa lei orgânica ou não, cabe a nós estudarmos, né, olhar, ler ela de novo, né, revisar. Mas o que eu tenho receio aqui, até porque quando a gente assume, a gente fala aqui que a gente tem que fazer e cumprir a Constituição, a lei orgânica é a nossa principal mandatária aqui sobre o nosso voto. E eu não vou me ater a discutir o mérito do projeto, né? Até porque acredito também que ele tem justificativas importantes. Eu não vejo que nós poderíamos, líder do governo, até falei com a senhora ali antes da minha manifestação, se possível for, se a gente conseguisse aguardar essa votação por mais uma semana, né, para que a gente pudesse dar uma estudada um pouco mais aprofundada, com cautela, né, porque essa questão também das avaliações em que foi aqui citada e colocada pelos demais vereadores, não vejo prejuízo nenhum ao projeto se a gente conseguir, senhor presidente, segurar por mais uma semana, né, para que a gente tire essas dúvidas num tanto jurídicas, porque aqui nós podemos ter um problema muito forte, né, sobre essa questão da legalidade do ato. Então, no meu ensejo, na oportunidade que eu uso essa minha manifestação, eu solicito, né, até porque foi pedido um pedido de urgência aqui pela líder, né, e não há uma prerrogativa minha nesse momento de pedir, então, um pedido de vistas, até pedir a orientação para casa, né, como há um pedido de urgência, para solicitar um pedido de vistas, teria que cair o pedido de urgência, é isso, né, Luiz? Então, por isso eu peço uma atenção, né, o que eu posso dizer nesse momento à líder do governo, que se a gente possa suspender a sessão por um momento, presidente, quem sabe também seja uma possibilidade suspender a sessão pelo momento, para que a gente tire qualquer últimas dúvidas, né? Ou se a líder quiser continuar com a votação, que coloque em votação, enfim, faça uma manifestação no ponto de vista de contribuição aí à discussão do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago William. A palavra está à disposição do vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu quero colocar aqui para todos de que nós estudamos aqui o projeto, né? Conversei com outros advogados, né, que compõem também o Partido Rede, e realmente a gente não consegue, vereadora Clarice, chegar assim a uma conclusão definitiva no dia de hoje, diante da situação, e é claro que a gente entende a competência do Executivo e da equipe que laudou, né, e da equipe que está trabalhando, a gente sabe disso, mas eu gostaria de pedir, senhor presidente e nossa líder de governo, que a gente pudesse realmente ter um prazo maior, porque hoje a nossa votação, a minha votação hoje da bancada da rede, eu não consigo ter a convicção para votar favorável a este projeto, né, ou para votar contrário. No dia de hoje, eu precisaria esclarecer um pouco mais, né, haja vista das informações que tive, daquilo que nós coletamos. Então, eu uno aqui o meu pedido, senhor presidente, ao pedido do vereador Tiago William, que a gente pudesse ter, haja vista que já tem um depósito em conta, haja vista que já tem uma negociação em andamento, e é bom para a gente, né, resguardar e ter consciência daquilo que nós estamos votando e não ficar em dúvida. Então, faço aqui a minha manifestação
deixo aqui o meu pedido, se nós pudermos também aguardar mais uma semana. Muito obrigado. Obrigado, pastor Davi. E havia pedido o vereador Roque por ordem de pedido. A palavra pode ser com o senhor por respeitar, né, a palavra está à sua disposição, vereador Roque Cervellini. O senhor não me intimida. Espaço de liderança. Senhor presidente, primeiro, importante deixar claro o seguinte: aqui nós não estamos fazendo nenhum juízo se é importante ou não o empreendimento. Isso nós temos que deixar claro. O empreendimento é importante. O empreendimento é bem-vindo. Segundo ponto a ser analisado. Na fala do vereador Sandro, R$1 milhão que a empresa ou o empreendedor aportou e depositou nos cofres da prefeitura. 1 milhão pode ser bastante e pode ser pouco. Acho que eu vou até parar de falar porque o assunto parece não estar interessante. 1 milhão pode ser bastante, como pode ser pouco. Depende com o que a gente compara. Porque nós não temos nenhum laudo de avaliação, vereadora Clarice. A senhora, que não é ingênua, e leve isso como elogio, imagina vender uma área de terra sem ter uma avaliação. Foi o que foi feito. 15% da área do loteador seria da prefeitura. Se a prefeitura não fica com a área, ela vendeu, ela alienou, que aliás a senhora disse que é uma das atribuições da Câmara, autorizar a alienação. A alienação não é uma venda. Não houve autorização legislativa para fazer essa alienação. Tu entende? Por que surgiu R$1 milhão na conta da prefeitura? Porque houve uma venda. Essa venda tinha que ter sido autorizada pela casa, não foi. Não foi autorizada pela Câmara, é uma alienação. E daí eu digo mais, 1 milhão de 15% de uma área de terra bruta, sem rua, sem rede de esgoto, sem rede de água, sem iluminação pública, vale quantos? Não sei, não tem avaliação. Se o cidadão fizer um loteamento, ele vai entregar os 15% para a prefeitura com infraestrutura, gente. Entendeu que vale mais receber um dinheiro para uma área alienada sem infraestrutura e receber o dinheiro de uma área alienada com infraestrutura? Eu não sei, não tem avaliação. O decreto que se comenta, ele é um decreto hierarquicamente inferior às leis, porque ele tem competência de regulamentar leis e não modificar leis. Nesse caso, modificou a lei. A lei foi modificada pelo decreto e não regulamentada, porque deu ao decreto poderes que ele não tem. O sonho de todo decreto é ser uma lei. E não é o caso desse, não vai virar lei. Então, eu não tenho dúvidas de que o momento exige-se cautela, porque assim, vereadora, doutora Clarice, houve sim uma avaliação, pelo menos, da área a ser adquirida. Mas por que está se adquirindo essa área de terra? Porque houve uma alienação de uma outra área que era do município. Essa área que houve a alienação, onde está a avaliação? Onde? Não está ali. Não tem avaliação dela, doutora. Eu tenho que ser franco, eu não encontrei. Não tem avaliação da área que foi permutada, que foi negociada. Entende? Então, nós precisamos ter esses elementos cujo tema se remete
para o que já aconteceu aqui nesta casa. Há similaridade os fatos. Há similaridade. Entendeu? Então, tem que dar uma olhada nisso. Se não é um entendimento, nos resta votar contrariamente. Embora, para a questão de esclarecimento, eu pedi no dia 22 de junho, porque sabia que esse dia ia chegar. E o dia chegou e os documentos não vieram. Então é por isso que eu me manifesto agora, porque alertei lá atrás também em função disso. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores, pela ordem. A palavra está à disposição da doutora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas de bancada, colegas vereadores, minha colega doutora Clarice Baú, todas as pessoas que se encontram aqui nessa noite, a Damate. Não vejo mais ninguém da imprensa, mas se tiver mais alguém, sinta-se também cumprimentado, e as pessoas que nos acompanham de suas casas. Quanto ao projeto 24, ele deu entrada aqui no dia 7 de junho. Eu acho que todo mundo já teve tempo de estudar, de pensar, de procurar, mais do que suficiente. Uma semana a mais ou a menos não vai fazer diferença. O que uma semana a mais faria quando 5 a 6 semanas já não fizeram? Todo mundo teve tempo aqui, de lei, de estudar o projeto. Claro que todo mundo vai votar tendo as suas considerações favoráveis ou não. Todo mundo vai votar aqui de acordo consigo mesmo. Mas eu quero deixar gravado. Como é que nós vamos duvidar dos pareceres jurídicos, que são favoráveis? Mas por que é que o jurídico, que são as pessoas que entendem realmente das leis, e nós temos pessoas tanto na prefeitura quanto aqui, que são pessoas que têm uma ciência, não só uma ciência como a maioria de nós tem, que é a de ler os regimentos, a lei orgânica, etc., e interpretar. Essas pessoas são pessoas que entendem realmente do processo político-administrativo. E se elas consideram que está tudo ok, foi favorável, mas por que que nós vamos considerar que não está? Então, o voto desta vereadora e da bancada do MDB, e eu sei que eu posso falar por eles, é favorável ao projeto, mesmo que seja votado nessa noite. Obrigada. Obrigado, vereadora. A parte para a vereadora Clarice, por favor. A parte, a vereadora Clarice, no tempo de 1 minuto. Então, só corroborando, obrigado, presidente, corroborando aqui a fala da doutora Eleonora, me parece que nós tivemos tempo suficiente para analisar. Foram solicitados, feitas solicitações, o executivo sabia disso, se não veio porque não se acha necessário. Não vislumbramos nenhuma ilegalidade nesse projeto. Não existe, foram atendidos todos os requisitos legais, os financeiros, comerciais, de concorrência. Então, não temos o porquê esperar mais uma semana para nós voltarmos a este mesmo debate se já teve o tempo suficiente. Tá? Então, a gente não vislumbra nenhuma ilegalidade, foram atendidos todos os requisitos exigidos para que esse projeto de lei esteja aqui pronto para votação. Nós mantemos o pedido de urgência e vamos para a votação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú.
E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança ao vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, eu quero dizer que nós estamos votando um projeto sem nenhum documento linkado à venda, ou documentos claros linkado à venda, que gerou esse R$1 milhão e está hoje no cofre da prefeitura, e que também não foi votado por essa casa. É uma questão que, de certa forma, nós estamos discutindo sim, embora o negócio já foi feito. Estamos discutindo agora aqui a compra de um terreno que surgiu esse R$1 milhão. Eu quero só deixar claro aqui na casa, em relação a esse item. E os demais que eu já citei aqui. Por exemplo, a questão que mesmo o imóvel que está sendo aquisitado, que está se tratando da transação, nós também não temos as duas avaliações pedidas por essa casa. Que em qualquer setor jurídico, numa transação imobiliária ou bancária, é requisitado no mínimo 3 avaliações. E aqui a gente está fazendo o quê? A gente está comprando um bem público que não é do executivo, não é dos vereadores, e sim da população. E também uma questão que eu até colocaria a discutir: por que nós estamos investindo esse R$1 milhão lá naquela região? Por que não estamos comprando aqui no 1º de Maio? Tem espaço para nós construir a área de lazer aqui no 1º de Maio, por exemplo? Pode-se comprar em qualquer lugar, doutora Leonora, em qualquer lugar do município, para colocar lá equipamentos. Não, é prerrogativa de nós defender o certo ou errado. O que será colocado lá? O que farão lá naquele local? Quem desfrutará aquele lugar público? No projeto só tem que é uma aquisição de um imóvel, de um terreno de R$1 milhão. De R$1 milhão. Poderia comprar em qualquer lugar do município para construir uma escola, para construir uma praça, para construir um interesse público de quê? Para quê? Interesse público de quê? Para quê? Talvez daqui a pouco dá para usar esse R$1 milhão daqui 20, 30 anos, sendo que de repente em muitos bairros hoje precisam para amanhã e não tem esta área. Porque, uma questão também, aqui até se falou muito, porque foi feita toda a avaliação pelo jurídico. Muito bem, foi feita toda a avaliação pelo jurídico, assim como a gente fez a avaliação com vários advogados aqui fora. E aí, então, vamos votar. Muito bem. Então, quer dizer que não precisamos votar, então. Estamos aqui para quê? Para defender o que vem do jurídico? Se está certo do jurídico, não precisamos votar. O prefeito já fez uma lei aí, que substituiu uma lei por um decreto. Não precisamos votar. Para que votar isso aqui? O jurídico já avaliou. Então, por isso que eu voto contra. Meu voto é contra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador, espaço de liderança ao vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, eu gostaria então, entendo e respeito aqui a posição dos vereadores de governo e quero deixar uma reflexão aqui até no momento em que quero justificar o meu voto, que é contrário ao presente projeto de lei, vou fazer meu voto. Já fui vereador de situação aqui na legislatura passada. E, doutora Leonora, muitas vezes a gente acha que sentar lá na prefeitura, dentro de uma reunião,
ouvir do governo municipal sair encantado e vir aqui e votar, basta. Uma vez eu ouvi de um vereador nessa casa que, bom, se é do prefeito eu voto favorável, se não é do prefeito eu voto contrário. Também acredito que isso não justifica nós estarmos aqui. E o meu voto aqui é contrário pelo rito do processo, mesmo que foi colocado aqui, ele deixar lacunas e que podem ter certeza. Nós podemos gravar o dia e horário que nós estamos aqui junto. Lacunas que vão abrir uma discussão maior ainda em outro momento. Pode escrever, vai ficar registrado aqui. E quando nós vimos discutir este mesmo, ou talvez derivações desse mesmo projeto ou desrolamento de outras coisas por causa desse projeto, nós vamos vir aqui e aí a gente vai comentar que essa noite a gente votou e porque às vezes a gente se acomoda e imaginar que, obviamente, né, não vamos esconder o sol com a peneira, o governo vai vencer sempre, né? Tem a maioria dos votos, absoluto, inclusive, né? Mas, às vezes, essa comodidade de ter a maioria dos votos e votar aqui fazem que a gente não tenha o espaço de refletir um pouco mais. Agora, se todos os vereadores que compõem a situação estão tranquilos, conscientes com o que estão votando nessa noite, como a doutora Eleonora falou, o voto é individual de cada vereador e ele tem que fazer o seu voto como ele achar melhor. Por isso que, por entender e ver aqui o mesmo filme que nós vimos no passado, o voto desse vereador neste projeto, por esses motivos explanados na minha manifestação anterior e reforçada agora, são contrários, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago Ilha. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, imprensa. Boa noite, Alexandre Paes e aí, os meus colegas. Só para a resposta dos nossos colegas vereadores, aquele lugar é um lugar rico, um lugar que tem turismo, é um lugar muito importante. Aqui se diz é um distrito, mas para mim é um bairro já. Tem muita coisa naquele lugar lá. Eu sou morador de lá. Então, não dá para discriminar, né? É um lugar que tem produção, eu acho que lá tem, vamos dizer, tem as duas concentradoras de suco, as maiores de Farroupilha, aquele lugar. Viu que chique? Aquele lugar tem até transportadora. Eu acho que faltou da prefeitura investir naquele lugar lá. Então está na hora da prefeitura olhar para lá, bem com os olhos bonitos, porque aquele lugar lá é importante. Tem turismo, tem muita gente boa, moradores. Aquele lugar lá, do Trevo para cima, tem uma riqueza enorme. Não só aquele lugar, tem Janssen, Jacinto, então a prefeitura, um postinho, quem sabe um posto de saúde. Tem muito idoso lá. Uma segurança melhor. Eu acho, né, senhor presidente? Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora doutora Clarice Baú. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei número 24/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir o imóvel que especifica e dá outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado pela maioria,
os partidos PP, MDB, PL e Rede Sustentabilidade. Contrários, os partidos PDT, PSB e também os republicanos. Aprovado por maioria. Projeto de lei número 25/2021, que altera a lei número 4.191, de 9 de dezembro de 2015, com mensagem retificativa. Pareceres, Constituição e Justiça no aguardo, Obras, Serviços Públicos e Trânsito no aguardo, Jurídico favorável, alterada pela mensagem retificativa. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Em segunda discussão, o projeto de lei do Legislativo, número 25/2021, que dispõe sobre a obrigação dos condomínios residenciais e comerciais comunicarem aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus-tratos contra animais no âmbito do município de Farroupilha. Pareceres, Constituição e Justiça favorável, Saúde e Meio Ambiente contrário, Jurídico favorável com ressalva. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas, vereadoras, vereadores, saudar o nosso presidente do SISMUF, Diego Tormes. Hoje à tarde eu encaminhei para a Ana deve ter encaminhado para as assessorias das bancadas os 3 pareceres, né, de 2 protetoras, a Carla Todeschini, a Eliane Tarelli e também a presidente da ONG dos Peludos, a Rose. Então, eu gostaria que os nobres vereadores dessem uma lida, avaliasse o parecer e avaliasse mais uma vez o projeto. Eu quero que permaneça em segunda discussão. Semana que vem eu vou sustentar, vou trazer alguns argumentos para a gente debater. E esse mês eu quero colocar em votação ele. Tá? Então, mas eu quero que permaneça em segunda discussão, senhor presidente. Permanece em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 25/2021. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo 29/2021, que institui a política de incentivo à economia criativa no município de Farroupilha. Pareceres, Constituição e Justiça favorável, esporte, cultura, educação, esporte, cultura, lazer e assistência social favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, então, o PL 29/2021, que institui a política municipal de incentivo à economia criativa. Tenho trabalhado bastante esse assunto nos bastidores, conversado com muitas pessoas, com profissionais da área, nesses últimos dias com profissionais e acadêmicos, com instituições de ensino, e também quero que permaneça em primeira discussão. Ao longo dos próximos dias estarei trazendo mais algumas características do objeto, mais algumas curiosidades, inclusive na segunda-feira, na próxima sessão em que eu usarei o grande expediente, eu falarei mais sobre o projeto. Então, por gentileza, eu gostaria que permanecesse em primeira discussão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Permanece em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 29/2021.
2021. Projeto de Lei do Legislativo número 30/2021, que cria o Prêmio Jovem Autor no âmbito do município de Farroupilha. Pareceres: Constituição e Justiça no aguardo, Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social no aguardo, Jurídico favorável. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.